Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem precisa ouvir Deus falando com a sua vida hoje? Eu também preciso mais do que você. Amém? O Senhor precisa primeiro falar comigo. Amém? Irmãos, é com grande prazer esta noite, o qual eu vou falar um pouco do testemunho da minha vida e da minha família. Para mim, não se torna tão fácil, porque os fatos foram fatos, realidade bastante pesada. Porém, nós não sentimos este peso, porque o Espírito Santo, a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Amém? Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde, o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Amém? Deus jamais dará alguma carga, algum peso para você que você não possa suportar. Se você está passando por alguma provação de Deus, se você está passando por alguma tribulação de Deus, entenda que o tempo é do Senhor. Deus, ele não precisa de tempo. Deus, ele usa o tempo. Aleluia. E eu quero que você entenda essa noite que é necessário você ter na sua vida, ter dentro da sua estrutura emocional, algo que te traga esperança, algo que te traga à memória aquilo que te pode dar esperança. Porque a palavra de Deus diz, e eu gostaria que você abrisse, nós vamos passear um pouco hoje nesse testemunho na Bíblia. Eu gostaria que você abrisse em Lamentações 3, verso de número 21. Eu gostaria que você fosse um pouco rápido essa noite, porque nós temos vários caminhos a prosseguir, e eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui, e vai fazer que essa tribulação, este momento que você está enfrentando, Ele vai fazer que você entenda que Ele está contigo, e vai fazer você adquirir a vitória esta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Lamentações, capítulo 3, verso de número 21. Eu gostaria que alguém com uma voz audível e forte lesse para nós. Lamentações 3, verso 21. Aleluia! Quero trazer à memória aquilo que me pode dar o quê? Esperança. Eu quero trazer à memória, como eu disse esses dias, a cabeça sem memória, a memória sem lembranças, sem esperança, é uma fortaleza sem defesa. Por que que o Senhor nos deixa esse capítulo, este versículo, falando, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança? É necessário eu e você entendermos, é necessário eu e você essa noite compreendermos que nós precisamos ter memórias dentro de nós. É necessário termos pensamentos, termos lembranças que nos traz boas notícias, porque eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Espírito Santo de Deus, toma cada vida, toma cada coração, toma cada mente, toma cada ouvido, toma cada olhar, toma cada espírito aqui essa noite nas tuas mãos agora, para que esse testemunho, para que esta palavra seja um alimento eficaz, um alimento onde edifica, um alimento onde constrói, um alimento onde traz a transformação, porque o Senhor Cristo em nós é a esperança da glória. E nessa noite nós cremos que o Senhor falará conosco. Fala comigo, Pai. Fala mais uma vez comigo, fala mais uma vez com a tua igreja, porque eu coloco a minha vida, eu coloco os meus lábios, eu coloco as minhas mãos, eu coloco o meu pensamento, eu coloco as minhas pernas, tudo na tua direção, tudo no teu querer e tudo na tua vontade, porque tudo que nós queremos, Pai, é estar no centro da tua vontade. Então, Senhor, toma agora a direção deste culto, toma a direção agora desta palavra, toma a direção deste testemunho, e seja glorificado o teu nome neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém.
Glória a Deus, igreja. Irmãos, sempre precisamos ter em nossa cabeça, em nossa mente, algo que produza esperança. Primeira coisa que nós temos que ter em nós, que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A minha vida sempre foi uma vida sempre de ações rápidas do Senhor, de situações onde o Senhor teve pressa. Eu me vejo como o Senhor fez na vida de Paulo, apressou o processo na vida de Paulo. Eu vejo que Deus tem apressado o processo dele na minha vida. E muitas vezes você não entende a prova que você está passando, muitas vezes você não entende a tribulação que você vem passando, é porque o Senhor tem pressa em edificar a obra dele em você, aleluia. O meu ministério começa aos 21 anos de idade, verdadeiramente. Aos 14 eu fui à igreja por causa de uma moça. Aos 16 eu saí, fui para o submundo das drogas, da prostituição. E o inimigo dando tudo aquilo que ele poderia dar para me segurar lá. Mas aos 21 anos de idade, aos 20 anos de idade, eu conheço essa moça linda, que um dia olhou para mim e eu olhei para ela, e nos apaixonamos pelo primeiro olhar. E com 16 dias que nós tínhamos nos conhecido, o Senhor levou a nós ficar noivo. Com 30 dias nós estávamos casados, e com mais 30 dias nós estávamos servindo ao Senhor. Ela olhou um dia, estava bebendo uma lata de cerveja, e eu convidei ela para ir para a igreja, e ela falou assim, não vou porque eu bebi. Eu falei, então você nunca mais me chame para ir numa igreja. Ela falou, estamos indo agora. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as suas próprias mãos a destrói. Nós fomos para a igreja, com 3 maços de cigarro. Eu deixo um maço de cigarro ali, no carro, e vou para a igreja. 8 pessoas dentro do carro a primeira vez que eu fui para a igreja. Já fui para a igreja levando o povo junto, porque é isso que o Senhor quer, que nós cumpramos o ID de Deus. O carro foi fedendo a pneu, foi batendo na lataria, nós chegamos, não achamos a igreja, não, mas achamos no final do culto. Eu falei, eu vou chegar lá 9 horas, mas eu vou chegar na igreja e eu vou receber a bênção de Deus. E no momento que nós chegamos na igreja, eu falei, pastor, acabou o culto? Acabou, eu só quero a tua bênção, me abençoa. Ele me abençoou. Voltamos para casa, ela falou para mim, falou para Deus, eu tenho tudo, tenho um marido, tenho casa, estou bem financeiramente, porém está faltando algo. E o Senhor falou para ela, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. E desse momento em seguida, o Senhor começa a acelerar a obra dele em nossas vidas. O Senhor começa a acelerar o processo. E nós não conseguíamos entender porque éramos tão novos. Uma igreja tão simples, tão humilde, aonde o chão era de terra ainda, chão batido, não tinha vidro, não tinha reboque, mas tinha a palavra de Deus, tinha a voz do Espírito ali falando, e era isso que nos sustentava. Não eram as paredes, não era a belezura, não era a formosura da igreja, mas era a formosura da palavra. E nós ali alimentando, crescendo em Deus, se envolvendo com a obra. Nós vamos para lá. E o Senhor começa a acelerar o processo e começa a apertar o cinto. A primeira palavra, após um tempo que eu recebo: filho meu, firma os teus pés e não o teu coração, porque a obra que eu tenho para ti é missionária. Eu pego essa palavra, esse homem de Deus, eu segui ele durante 4 dias, aonde ele foi, eu fui, e eu falei, Deus tem uma palavra para mim através da vida desse homem, e eu vou esperar, mas eu não vou falar para ele que Deus tem uma palavra. Ele vai ser usado, ele vai ser tocado, e o Espírito vai falar comigo. E eu chego naquela igreja do Evangelho Quadrangular, do Vale do Sol, em Araraquara, e aquele homem começa a pregar.
aquele homem começa a falar, de repente aquele homem desce do altar e começa a ser usado por Deus. Eis que eu tenho uma obra na sua vida, mas firma os teus pés e não o teu coração, porque a obra que eu tenho é missionária. Firmar os pés é necessário. Firmar os pés é se envolver na obra de Deus, é se envolver nas coisas de Deus. Mas firmar o coração é firmar em Deus. Porque quando nós firmamos os pés e firmamos o coração, nós se entristecemos. O meu coração não pode estar firmado no homem. O meu coração não pode estar olhando para o homem. Os meus pés têm que estar firmados na obra. Os meus pés têm que estar firmados na rocha. Mas o meu coração tem que estar firmado em Deus. Porque quando houver decepções como houve, eu estou olhando para Deus. E quando eu olho para Deus, eu não desisto, eu prossigo. E o Senhor sabia do meu coração. O Senhor sabia o que estava dentro do meu coração. O Senhor sabe o que está no meu coração. E o Senhor sabe o que está no teu coração. O Senhor me dá 2 filhos maravilhosos. Porque a pastora era viúva. Eu com 21 anos de idade recebo a pastora e por herança recebo o Tiago e a Thaisa. E começo a educá-los, começo a amá-los como filhos. Porque são meus filhos e eu quero ver quem falar que não é. E a obra começa. Meus filhos comigo, vai para a igreja. Tiago pequenininha, Thaisa mais pequenininha ainda. Cantando na igreja. Eu comecei a ver o trabalhar de Deus. Começamos a desejar ter filhos. Eu queria ter um filho homem. E nós tentávamos ter um filho homem. Aí eu vou procurar os médicos. E o médico vira na minha cara, depois de muitas tentativas, remédios. O médico virou para minha cara e falou assim: você não pode ter filho, nem por inseminação você pode ter filho. De maneira alguma você pode ter filho. Ele falou o que o homem dizia. Mas na minha vida e na sua vida, a última resposta é do Senhor dos Exércitos. Nós tínhamos uma semana inteira falado para todo mundo. Eu estava triste. Meu cunhado olhou para mim e deu risada da minha cara no momento que eu falei que não podia ter filho. Ele não entendeu o sentimento que estava dentro de mim. A família inteira ouviu a notícia que não podia ter filho após menos de 15 dias. Estava eu e ela trabalhando, fazendo marmitex numa prova danada. De repente nós estávamos fazendo, é um cozido que fala aqui, né? Uma carne guisada. E de repente ela sente aquele cheiro e corre para o banheiro. Eu falei, ô glória, quando eu olho para ela, eu falei, você está grávida. Nós deixamos toda a alimentação e corremos para uma clínica para fazer um exame. E vamos lá buscar o resultado só saía 2 horas, isso era 9 e pouco da manhã, e eu ansioso. Mas lançai sobre Deus a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. E nós começa, quando eu chego 2 horas, eu liguei para um amigo meu, que era o dono da clínica, falei, pelo amor de Deus, adianta logo esse resultado. E ele me adianta, quando eu vou buscar o resultado, está lá positivo. Glória a Deus! Eu comecei a chorar, eu comecei a contemplar a glória de Deus. O homem falou, você não pode, mas Deus disse, você pode. E se o homem dizer para você não pode, espere a última resposta, porque é a última resposta que vale, e a última resposta desce dos céus para a sua vida. As circunstâncias podem falar não, os problemas podem falar não, mas Deus, quando Ele quer falar sim, Ele faz céus e terra se mover em seu favor. E começa o milagre. E quando ele nasce, o João Vitor, nós consagramos o João Vitor. Senhor, nós apresentamos o João Vitor a Ti, para que ele seja um homem cheio de poder. E por esse milagre que o Senhor deu, nós queremos cuidar de vidas. Aí estava a grande chave do que eu falei. Por este milagre, nós queremos cuidar de vidas, porque o Senhor nos deu filho natural, mas nós queremos ter muitos filhos espirituais. Aí estava a palavra. E eu quero alertar você: há poder na sua palavra. Há poder na sua palavra. João Vitor começa a crescer,
Eu vou resumir, porque então nós vamos ficar a noite toda aqui. Chegou um tempo onde nós estávamos ali, na cidade de Américo Brasiliense, sem alimento mais espiritual, nós não conseguíamos mais receber alimento, aquilo ali para nós era supérfluo, nós queríamos mais, e o Senhor me dá uma palavra dentro de um culto, no lar, por isso que eu falo, se importe com os cultos dos lares, permaneça nos cultos dos lares, porque Deus fala nos lares também, no Família Bendita do Senhor. E um dia eu estou lá no culto, o Senhor falou assim: a terra que tu vais mana leite e mel, mas cuidado para não adorar outros deuses. Em menos de uma semana o Senhor, menos de 15 dias, o Senhor leva nós estávamos querendo vender a nossa casa e não conseguia, nós pedimos para vender a casa e não conseguia. Em menos de 15 dias que o Senhor dá a palavra, nós vendemos a casa e partimos para o Paraná, sem conhecer ninguém, sem conhecer nada, só sabíamos que tinha uma igreja onde nós congregávamos, e sabíamos que tinha um homem e uma mulher de Deus lá, e o Senhor falou: vai para a terra que eu estou te mandando, porque eu vou te alimentar, e vou te trazer para alimentar os seus. Pegamos o ônibus, 4 horas da meia-noite, chegamos em Rolândia, no Paraná, às 6 horas da manhã, sem ninguém na rua, só olhamos para aquela rua e sabemos, é aqui, porque eu tinha pesquisado na internet aonde era a igreja. Cheguei na igreja, falei: eu sou Anderson, e ela é a Nena, Maria do Socorro. O pastor falou: querido, seja bem-vindo neste lugar, só que tem um problema, nessa cidade tem dificuldade para arrumar serviço. E eu sempre falei: o meu Deus não é Deus de dificuldade, o seu Deus não é Deus de dificuldade. Viramos a esquina, viramos a outra esquina, estava lá uma confecção, área que nós sempre trabalhamos. A pastora acabou de entrar, nesse tempo não éramos pastores, ela acaba de entrar, e nós falamos: está precisando de costureira? Está, espera aí que eu vou chamar o patrão. O que você sabe fazer? Ela perguntou para ele: o que você quer que eu faça? Não seja usado, seja ousado em Deus. Ele virou para ele assim: qual máquina que você quer que eu trabalhe? Porque eu trabalho em todas. Isso não é soberba, isso é a graça e a sabedoria que Deus nos dá. Use aquilo que Deus te dá, não guarde dentro de uma gaveta, porque Deus te deu para ser usado. E ela ali falou com ele, ele falou: o salário é X, o salário era menor, ele aumentou o salário dela pela capacidade que ela tinha falado, isso só de boca, e ela sabia muito mais. Ele aumentou o salário, nós falamos para ele: só que tem um porém, nós vamos ter que voltar para São Paulo, para depois trazer a mudança, para depois vir mudar e começar a trabalhar. Não tem problema, o dia que você chegar, a vaga é sua. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. Então já tinha caído por terra a primeira palavra, porque muitas vezes você chega em situações, você recebe uma palavra: oh meu Deus, Senhor dos Exércitos, o homem de Deus falou isso para mim. Irmãos, não importa aquilo que é dito, importa a reação que você tem sobre aquilo que foi dito. Não importa se a pessoa falou não para você, importa como você vai olhar para o não e vai conquistar para que aquilo seja positivo. Se a pessoa falou para você que você não vai prosperar, queridão, espera que tu vai ver a ação de Deus na minha vida. Se a pessoa falou que não vai haver cura na sua casa, você fala: espera e verás a glória de Deus. E eu vou acelerar, porque então nós não termina. Voltamos para São Paulo, tudo resolvido. A minha sogra contra a todo tempo: não, vocês não vão, isso é loucura, vocês estão loucos. Meu pai e minha mãe choravam noite e dia. Nós vamos porque Deus ordenou. Se Deus disse a Abraão, Deus falou conosco, estamos indo. Não que não vai, custou o caminhão, estava maior dificuldade para arrumar um caminhão. De repente aparece um caminhão do Paraná e eu vejo a placa. Eu falei: ô glória. Falei: irmão, tem uma mudança lá do Paraná, que dia que você vai voltar? Ele falou: amanhã. Aí depois ele falou: não volta amanhã não, eu volto hoje. No mesmo dia nós tivemos que fazer a mudança, sair atrás de caixa e mudamos para o Paraná. Aquela pessoa que: não, vocês não vão, na última hora minha sogra: põe o micro-ondas no carro, põe a televisão no carro. Não, obrigado, né? Ganhamos um micro-ondas, ganhamos uma televisão, glória a Deus, né? Mas aí veio o pacote junto, né? A sogra. Que benção. Ela: tô indo. Eu falei: tá indo para onde, mulher? Tô indo com vocês. Eu falei: você não falou que não era de Deus isso daí? Fazer o quê, né? E foi embora, foi junto. E ali Deus começa a trabalhar.
ali Deus começa a trazer alimento eficaz. Só para vocês terem uma ideia, a primeira conversa com a pastora, ela contou nossa história sem nunca ter ouvido e sem nós ter abrido a boca. Só para você entender o patamar que nós estávamos. Ministério de Jovens, 7 pessoas. Quando nós saímos de lá, tinha mais de 80 jovens edificados. A igreja no início tinha mais ou menos umas 70 pessoas. Quando nós saímos de lá já estava repleta, mais de 400. Não foi nós não. Foi os pastores e a liderança que ele tinha formado para trabalhar e amar a obra. E palavra, e não tinha negócio de ficar olhando quem tinha dinheiro e quem não tinha não. E Deus foi edificando. Fomos trabalhando, se envolvendo na obra. Chegou o tempo que, pela misericórdia de Deus, minha esposa falou: um dia eu só volto para São Paulo se minha mãe vier a morrer. Antes disso, nós tínhamos ido a São Paulo a viagem, a passeio. Um profeta chegou em mim e falou assim: você vai voltar, você foi para uma cidade estranha e voltará menos de um ano. Quando ela liberou essa palavra, quando o profeta liberou essa palavra, passaram-se um ano. E quando ela falou essa palavra, eu só volto para São Paulo um dia que se minha mãe falecer. Passou 7 dias que a mãe dela estava em São Paulo. A mãe dela veio a falecer. Nós estávamos indo para a praia, litoral de Ubatuba, do Paraná. Dentro do Carrefour, nós recebemos a notícia que a mãe dela tinha morrido. Não se apavoramos, não se espantamos, mas aprendemos uma coisa: que quando Deus está no controle de uma igreja, Ele trabalha. O pastor já tinha consolado, já tinha guardado o coração da Thaísa, do Tiago, já estava em casa toda uma equipe para consolar o coração nosso. O pastor falou: pega meu carro, eu com um chevetinho arrumadinho assim, mais simples, e ele com um carro 0 bala, falou: pega meu carro. Eu falei: oh, meu pai amado, Senhor da glória. Mas eu falei: não, vou no meu chevetinho. Não, pastor, vai no meu carro. Eu falei: Senhor, não me prova não, Jesus, mas vou no meu chevetinho. Peguei meu chevetinho, para São Paulo. Chegamos lá 7 horas da manhã, não foi? 5 horas da manhã. Vimos a nossa sogra, não entramos em detalhes do que tinha acontecido, a enterramos, louvamos a Deus porque nós vimos a transformação que Deus tinha feito na vida dela durante 6 meses, os últimos 6 meses da vida dela. Deus transformou a vida dela. Glorificamos pelo que aconteceu. Senhor, o Senhor levou ela salva, então nós temos certeza da salvação dela. Voltamos. Nós temos que aprender, quando nós perdemos, se nós perdemos para o inimigo, nós temos que nos entristecer. Mas se nós perdemos ali que o Pai levou, glória seja dada a Ele. Voltamos. Falei para ela: você quer ficar em casa ou você quer continuar o passeio? Ela falou: estou triste, porém não posso viver na tristeza. Vamos para a praia. Fomos para o litoral. Antes de ir para o litoral, o chevetinho se tornou um Monza quase 0. Quando eu cheguei, eu troquei de carro e fui para o litoral. Poderia ficar ali, triste, abatido, por ver minha esposa abatida, mas não. Ela está dando sinal para mim, mas quem fala é que é o Espírito Santo, não é ela não. Ela está falando para mim rápido. Triste e abatido, mas não demos olhar aquilo. Olhamos para o que Deus tinha proposto para nós. Continuar a seguir a caminhada. Quando as situações baterem na sua porta, não pare pelas situações, continue. Continue, trate a situação, mas continue. E ficamos ali, voltamos para São Paulo, fiz 3 provas para Deus. Eu era gerente de uma empresa, onde tinha total liberdade. Eu falei: essa empresa não sai daqui nunca, só quando eu quiser. Aí eu falei para Deus assim: se for então para mim voltar para São Paulo, amanhã eu tenho que amanhecer desempregado. Porque eu falei, a coisa que eu mais tenho firmeza, Deus vai tirar, vai nada. No outro dia, nem patrão, nem a patroa apareceu na empresa. Apareceu um cara lá e falou assim: você está dispensado. Liguei para a patroa, falei assim: o que está acontecendo? Ela falou: não sei por qual motivo, não sei porquê, mas é ordens, não sei porquê, mas eu tenho que dispensar você. Mas eu estava entendendo. Falei para Deus: já que o Senhor está mandando eu voltar para São Paulo, eu não quero voltar para São Paulo. Já que é para mim voltar a São Paulo, o Senhor vai se permitir. Eu vou sair aqui, anunciar que eu vou vender meus móveis, e tem que chegar uma pessoa aqui e comprar todos os meus móveis. Antes de eu chegar em casa, já tinha as pessoas levando os móveis inteirinhos.
eu lembro que eu fiz mais uma prova com Deus, mas eu falei, vou parar porque não dá mais. Voltamos para São Paulo. Montei uma empresa de jateamento. O João Vitor nunca pediu para ir para o serviço. Mas nesse dia, o João Vitor pediu para ir para o serviço. Pai, hoje não teve aula, deixa eu ir com o senhor. Falei, vamos. Chegamos na empresa, falei o serviço para os funcionários, expliquei todo o trabalho para os funcionários. Entrei para o escritório, depois voltei. Aí, dentro da empresa, eu vou passar, vocês vão passando rapidamente, mas não tire a atenção da voz, tá certo? Essa peça que você vai ver aí, vai passando, vai vendo uma e passando outra, vai de uma por uma. Essa peça que você vai ver aí, estava para ser feito um serviço dela na empresa. E o João Vitor chega, vai comigo para o trabalho. Um rapaz chegou em mim e falou assim, Anderson, eu vi um vulto aqui, agora há pouco. Não tem problema não, vulto aqui passa. Não dê atenção no que ele falou. E às vezes o Senhor fala conosco que nós temos que estar atentos. E naquele mesmo lugar, o meu filho sentou, o João Vitor. E eu fui para o escritório. Fiquei alguns minutos no escritório. E ele ficou na empresa. E eu estava dentro do escritório. De repente, ele pega uma cordinha, para você ter uma ideia, essa peça aí, ela tem 4 toneladas. Uma criança jamais consegue abaixar uma peça dessa. Um ser humano só, jamais consegue levantar ela. Ele pega uma cordinha, jogou e laçou ela. E de repente, essa peça voltou sobre ele, esmagou toda a face dele. E eu só ouço o estrondo, BUM! Eu saio correndo de dentro do escritório, quando eu olho, eu vejo o João Vitor ali no chão, e os funcionários estagnados, parados, sem nenhuma movimentação, estáticos. Eu olhei e falei, Senhor, tenha de misericórdia, meu Pai. E naquele momento eu falei, Espírito Santo de Deus, me ajuda, porque é meu filho. E a peça ali em cima da cabeça dele. Falei, Deus, fiquei pensando ali comigo, o que eu faço? De repente o Senhor me dá uma força sobrenatural. Eu pego na ponta dessa peça e levanto essa peça com uma só mão. Uma coisa que 3 homens não faziam só. Quem levantou foi eu? Não, foi o Espírito Santo de Deus. Mas para mim prosseguir nisso daí, para você entender que muitas vezes nós estamos errando e não sabemos por que passamos provas. Eu gostaria que você abrisse em Salmo 50, para você entender aquilo que está sendo dado a você essa noite. João Vitor estava lá embaixo daquela peça. O João Vitor estava lá com a cabeça esmagada. O João Vitor estava com o pulmão esmagado e eu não sabia. O João Vitor estava com a traqueia quebrada e eu não sabia. O João Vitor estava debilitado e eu não sabia. Mas eu falei, Espírito Santo de Deus, me ajuda. E o Senhor não nega socorro a um filho dele. Mas para você entender por que eu estava entrando nessa situação, você lembra que eu falei que quando o João Vitor nasceu eu consagrei ele? Você lembra que eu falei para ele assim, falei, Senhor, o Senhor me deu filho natural, agora eu quero ter muitos filhos espiritual. Você entende por que Deus falou assim, firma os teus pés e não o teu coração, porque a obra que eu tenho para ti é missionária? O Senhor falou, mas eu não atentei à voz de Deus. E muitas vezes o Senhor está falando conosco através de palavra, e nós não temos atentado à voz de Deus. E eu comecei a olhar para homens dentro da igreja, pessoas que estavam agindo errado dentro da igreja, e comecei a entristecer meu coração, comecei a falar dessas pessoas, e aqui no Salmo 50, versículo de número 20, diz assim, deliberadamente você fala contra o seu irmão, e calúnia os filhos da sua própria mãe, ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Firma os pés, irmãos. Mas o coração tem que estar firmado em Deus. Se você vê seu irmão errando,
ore a Deus. Se você vê o seu irmão em pecado, ore a Deus. Não saia espalhando no meio da igreja, não saia condenando, não saia atacando, não saia apontando, porque Deus disse: se nós falarmos do nosso irmão, nós estamos falando do reino. Tem pessoas que querem apontar, tem pessoas que querem acusar dentro da igreja, e eu não concordava com essas pessoas. Eu falava: eu não quero mais, eu não vou tomar mais conta de ninguém, eu não vou mais ficar em igreja, eu só vou sentar num banco e receber a palavra de Deus. E o Senhor trouxe à prova aquilo que um dia eu tinha falado. A missionária não disse ontem, a diaconisa Michele não disse ontem, que o pregador, ele vai ser provado por aquilo que ele fala. Eu concordo nisso. E o Senhor começou a provar meu coração, porque o Senhor, eu falei: Senhor, eu consagro meu filho a Ti, e o Senhor me deu filho natural, mas através dele eu quero ter filhos espirituais. E eu tinha falado para Deus: não, eu não quero mais, os homens estão me entristecendo, você faz por essas pessoas, e eles são ingratos. E o Senhor não fica calado quando nós falamos mal de um irmão. O Senhor não fica calado quando nós acusamos o irmão. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos acusando o irmão, nós estamos falando que a obra da cruz não valeu a pena, que a obra da cruz não foi fiel. Então não fale mal do seu irmão, não aponte o seu irmão, não acuse o seu irmão. Ore pelo seu irmão. Ore pelo seu irmão. E ali eu consigo tirar aquela peça, levantar aquela peça. Eu me sento num lugar ali, numa cadeira, coloco o João Vitor. Ele tinha 6 anos de idade, né? 6 anos de idade. Eu passo a mão na coluna dele para ver se tinha alguma diferença. Falei: Espírito Santo de Deus, me ajuda, Espírito Santo de Deus. Eu peguei esse menino, eu tinha um Uno, minha mãe tinha um Uno como esse do Nielsen, e coloca essa criança. Eu falei, o Espírito Santo falou: não espere nada, corra, corra, corra. E eu coloco esse menino dentro do carro, e ele começava a obrar sangue. E ele fala: pai, eu posso cuspir aqui no carro da avó? Eu falei: guspa meu filho, e segurando ele com a mão e dirigindo com a outra, correndo. Irmãos, eu passei em cima de um canteiro, aonde tinha um poste no meio, e eu não vi aquele poste, porque eu fui fechado por uma perua, porque eu estava buzinando, ele achou que eu estava zoando com pressa. E eu não sei, eu só vi a marca do pneu. O que Deus tirou, o que Deus fez, como fez, eu não sei. Eu sei que eu vi a marca do pneu lá. Chego no hospital, a enfermeira fala assim para mim: pai, você tem que fazer uma ficha. Eu meti o pé na porta, fui entrando, o médico já falando: pai, vem aqui. Já colocaram ele dentro de um balão de oxigênio. E ele olha para mim: pai, você sabe quem está aqui, pai? Ele falou assim: Jesus está aqui, pai. Jesus está aqui, pai. Aí o médico falou para mim, e eu falei: doutor, eu não aguento mais. Doutor, eu não aguento mais, doutor. Ele falou: pai, você tem que ser forte agora. Seu filho precisa de você. E muitas vezes o nosso Pai que está nos céus está junto com a gente, e a gente acha que ele vai abandonar. Esse menino, o doutor começa a ligar para a Santa Casa: prepara um leito, porque precisa de um UTI neonatal agora. Coloca esse menino numa maca, restabiliza ele, porque quebrou a craqueia. Craqueia é aquela que transfere o ar. Quebrou, ele começou a inchar, a cabeça dele foi igualando ao ombro aqui, de tanto inchado que ele ficou. E só eu, ninguém sabia de casa, ninguém sabia de nada. E eu estou ali atrás, o doutor pôs esse menino numa ambulância, e eu atrás com o carro. Eu liguei para o meu filho, fui até meu filho, trabalhava no hospital, meu filho era auxiliar de enfermagem. Eu fui até ele e falei: eu preciso falar com o Tiago. Falei: Tiago, o João Vitor sofreu um acidente, o João Vitor está aqui na Santa Casa. Filho, faz um favor para mim, pega o carro e vai até a tua mãe, avisa a tua mãe. Ele chega até a pastora, nesse tempo ainda nós não éramos pastor, avisou a pastora, e chega até ela chega ali com toda tranquilidade, desesperada. Eu falei: calma, Deus está no controle, calma. Mas eu sabia o que Deus estava querendo, eu sabia o que Deus estava pedindo para mim. E naquele momento essa criança entra na UTI neonatal estabilizado. Ele entrou sob controle. E eu querendo falar com meu pai, eu queria ligar para o meu pai. As pessoas: não ligam, que seu pai tem problema no coração, é perigoso. E eu queria uma pessoa em qual eu confiava, meu pai, que eu confio, sempre confiei. E eu queria meu pai ali perto de mim.
Eu queria estar perto do meu pai. E as pessoas foram chegando, a notícia começou a se espalhar, e começou a chegar irmão da Assembleia, começou a chegar irmão da Batista, começou a chegar vários irmãos, e aquele hospital começou a ficar rodeado de gente. De repente chega o bispo Gilberto, fala: Anderson, essa daqui é uma guerra espiritual, isso daqui não é natural, nós vamos matar esse demônio no ninho. Pega mais 3 homens de Deus e sobe até onde estava a fábrica. No momento que ele sobe para ungir, e para declarar a derrota daquele inimigo, a guerra começou. A guerra no mundo espiritual começou. E naquele exato momento, irmãos, começa a anunciar emergência na neonatal, emergência na neonatal, emergência na neonatal. Nós estávamos próximos na hora da visita. A médica falou: pai, meu filho entrou. E falaram assim para o meu filho mais velho: começa a confortar os seus pais. Começa a consolar os seus pais. Eu estava de bermuda, porque eu não queria mais entrar. Eu fui de propósito de bermuda, que eu falei: eu não quero ficar longe dessa situação. Aí o médico pegou e falou: pai, vai vestir uma calça, porque você vai ter que assinar uma cirurgia de risco. Por que Deus estava fazendo eu passar por isso? Porque eu estava com o olho no homem. Porque eu falei que ia desistir de cuidar do povo de Deus. Porque eu falei que não queria mais ver vidas. Eu queria simplesmente sentar num banco. E Deus trata comigo e trata com você da forma que Ele quer. Olhe para as palavras que você fala. Ela tem tanto poder positivo, como ela tem poder negativo, conforme você pronuncia ela. E começa, eu desço para minha casa. Era nem 1 quilômetro da minha casa para o hospital. Entro para dentro da minha casa, um quarto escuro. Abre ali, Daniel, capítulo 6. E você vai entendendo o que Deus está falando, através desse testemunho. Daniel 3. Quando eu chego em casa, a palavra, no quarto escuro, que eu abro a Bíblia, porque todos os momentos das minhas lutas eu busco refúgio em Deus. Daniel capítulo 3, versículo de número 16 e 17, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Entenda na sua vida que, em meio das provas, no meio das tribulações, no meio dos problemas, nós não podemos virar as costas para o nosso Deus. Se Ele quiser te livrar, Ele te livra. Se Ele não te livrar, você continua adorando, porque a obra da cruz já foi feita. O que Ele fez na cruz foi a salvação. O que Ele nos deu foi a vida eterna. Isso já está consumado, ninguém pode mudar. No meio das provas é que nós somos provados e aprovados. E o Senhor fala comigo. E eu já estava em espírito, eu comecei a entender. E no verso de número 19 diz assim: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou, deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. Quando você estiver na prova, e você declarar a palavra de Deus, Satanás, ele fica furioso com você, mas ele não pode ir contra você. O que Deus quer que você faça, que no meio da prova, você glorifique o nome dEle, você exalte o nome dEle, você declare que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é provedor, que Ele é o Deus da cura. E não que você murmure, porque quando você murmura, você alimenta a ação de Satanás. Mas quando você declara a palavra poderosa, você age a mão de Deus, você leva a mão de Deus operar na sua vida. E eu continuei lendo a palavra. Aí no versículo de número 22, 22, eu cheguei aonde Deus queria. 22, 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 22
A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó Deus. E o rei exclamou: olha, estou vendo o quarto homem desamarrado, ileso, andando pelo fogo, e o quarto se parece como o filho dos deuses. O Senhor chegou e perguntou para mim: serei o 4º homem nessa fornalha? O Senhor perguntou: eu vou estar nessa fornalha onde você está passando? Eu vou ser o 4º homem? Às vezes, irmãos, sabe o que nós fazemos? Sim, Senhor, vai ser o 4º homem. Mas Deus não estava falando para mim responder se sim ou não. O que Deus estava falando era para mim: você vai voltar a cuidar da minha igreja? Você vai cuidar, se preocupar com vidas? Você vai se preocupar com o casamento das pessoas? Você vai se preocupar com os filhos das pessoas? Você vai se preocupar com os perdidos? Se você não entende o amor de Deus na minha vida, se você não entende porque eu me preocupo tanto com aqueles que estão lá fora, é por esse motivo. É por isso, porque Cristo primeiro me amou, e agora eu tenho que amar. Um dia eu falei: eu vou cuidar, não importa o que eu passar, eu vou amar, eu vou respeitar, eu vou levar eles até o Senhor. É por isso, é por esse motivo que eu não desisto, é por esse motivo que eu não deixo de acreditar em você, é por esse motivo que eu olho para você e vejo Cristo na sua vida. É por esse motivo que eu acredito que a sua história vai mudar, porque eu sei que a sua história vai mudar. Eu subo para aquele hospital. Eu queria meu pai. De repente chega bispo de novo. A bispa dá um abraço na pastora e começa a cantar no hospital. Começa a louvar. A situação era para louvar. Paulo e Silas não louvaram. Eu não lembro o cântico que elas estavam louvando, mas elas começaram a cantar: eu creio na palavra. Não foi? Não. A promessa de Deus. Eu não lembro o cântico. Elas começaram a cantar: eu sei o que tudo é. Não foi esse? Eu não lembro o cântico, irmão. Eu sei que elas começaram a cantar. E eu estava ali, eu falei: Senhor, dentro do meu quarto eu sabia que a vitória foi ganhando ali, porque eu falei: eu vou voltar a cuidar do teu povo. Eu vou voltar a firmar o meu coração e não meus pés. E muitas vezes o Senhor pergunta assim: o que tu queres? Aí você fala para a pessoa, fala para Deus: eu quero isso e isso. E Deus está falando: o que tu queres que eu faça para mudar a sua história? Não pense que a sua vida é só coisas materiais. A sua vida é baseada em coisas espirituais. A nossa história, ela tem que ser vencida nos céus para ser conquistada na terra. No mesmo dia que caiu essa peça de 4 toneladas na cabeça dele, vem aqui, filho. Vira para cá. Hoje ele está fofinho. Se você olhar, tem alguns riscos aqui. Quebrou a face dele, esmagou tudo isso daqui. E o médico falou que esmagou pulmão, coração. E nós ficamos firmes. Nós entramos e vimos ele tinha um catéter aqui, alimentando de soro, porque não tinha mais veia. Estava todo entubado, nem se mexia, não fazia nada. E a barriga dele estava muito inchada. Agora está inchada de papar, né? Glória a Deus. Mas aquele dia estava inchada por causa do acidente. E a doutora falou assim para nós: pai, mãe, nós vamos ter que fazer uma cirurgia de emergência. Nós não sabíamos porque estava tendo aquela correria. Ele veio a óbito. E nós não pudemos entrar. Eu não pude entrar, ela não pôde entrar. Ele veio a óbito. Ele veio literalmente a óbito. Meus filhos, eles não deram o óbito ao papel ali para nós, porque
Quem descobriu foi meu filho, que tinha acesso aos documentos confidenciais que todo hospital tem. E ele falou, meu filho chegou e falou, nós temos que louvar a Deus, porque o João Vitor veio a óbito. E os médicos não falaram, reanimaram ele 5 tentativas para reanimá-lo. E a médica falava, eu não sei porque nós tentamos tanto, porque 1 ou 2 nós para. Sabe por que eles tentaram tanto? Porque ele é consagrado, porque ele é chamado, e ele muitas vezes é usado por Deus, e Deus usa a vida dele para falar, Deus está falando com o Senhor, pai, Deus quer falar com o Senhor, e Deus vem e traz a vida dele e fala o que Deus quer falar comigo. Quantas vezes? Uma vez, pela manhã, ele falou, pai, eu quero comer banana. E eu estava sem dinheiro, eu falei, o pai vai trabalhar na volta, o pai vai trazer e comer banana, nós vamos comer banana. Chegamos à tarde, nós fomos comprar banana. A mãe dele entrou para comprar banana, ele falou assim, pai, Deus falou assim, para você preparar uma mesa, porque Ele vai preparar um banquete para o Senhor. E eu comecei a glorificar a Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus desce lá do céu, e Deus não vai descer do céu, porque se Ele descer até nós vamos ser consumidos pela glória dEle. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar situações, para glorificar o nome dEle. E algo que eu não quero deixar de passar nesse testemunho, no mesmo dia, uma criança, caiu um tanque sobre essa criança e ela morreu. Isso foi na segunda-feira. Chegou às 11 horas da noite, tinha tanta gente na minha casa, que eu não sabia que eu era tanto querido. Até pessoas que não gostavam de mim foi voltar a fazer aliança comigo. Ímpio, que nunca me viu, estava me dando força em casa. 11h30 da noite saiu todo mundo. Reuni minha esposa, meus filhos, reuni minha nora. Falei, agora é com nós. A realidade é agora. E falei assim, ele é o nosso pastorzinho, ele é o nosso Isaac agora. Se Deus permitir o nosso pastorzinho ficar conosco, nós vamos orar, e Deus vai deixar ele conosco. Mas se Deus não quiser levar ele agora, filho, é para nós cuidarmos. É presente de Deus para nós cuidarmos. Eu falei, eu libero a vida dele agora. Mas Senhor, eu quero o meu pastorzinho de volta. E fomos orar. E no momento que nós começamos a orar, no momento que a gente começa a abrir os nossos lábios, no meio da prova, no meio da tribulação, o Senhor me mostra aqui, ó, parado, Satanás parado. E aqui do outro lado, uma mão do anjo do Senhor sobre a face dele, aleluia. E o Senhor falou ao meu coração, com um só eu salvei a humanidade, e com um só eu vou restaurar a vida dele, aleluia. Na terça-feira eu chego no hospital, o João Vitor já estava de olho aberto, já estava comunicando por sinais. Na quarta-feira o João Vitor fala para a enfermeira assim, eu quero comer carne. Na quinta-feira, ele recebeu a alta da UTI. E no sábado, o João Vitor estava em casa, andando com os carrinhos que ele tinha ganhado. Aleluia! Eu falando para ele, filho, você não pode correr. Ele não tinha nenhuma sequela. Quebrou toda a face dele. Esmagou o pulmão, esmagou o coração. Irmão, quando esmaga o pulmão, ele fica com sequelas, ele não volta mais. Mas aonde a mão de Deus está, não existe sequela, não existe problema, não existe dificuldade, existe resposta. Estava ele lá andando conosco, e todo mundo visitando. E nós, algo que eu não quero deixar de passar, esse fato foi avisado para muitos irmãos. Os irmãos começaram a ligar, e nós fizemos uma rede de oração. Até na Bélgica tinha gente orando, porque tinha conhecidos nossos que estavam orando. Era todo tipo de igreja, irmãos. E o Senhor falou assim, quando a minha igreja se une, sem olhar placa, eu opero milagres. Agora você começa a entender porque eu não me preocupo com placa de igreja. Eu me preocupo com o que está sendo dado na igreja. E isso foi uma semana para a gente contemplar o milagre de Deus. Ficamos ali em Araraquara mais um tempo, mas aquilo ali marcou a nossa história. Chegou um tempo que nós falamos, Senhor, nós queremos mais. Nós fomos provados aqui, mas nós queremos mais, Deus. E eu vou acelerar agora, porque eu já sei que o tempo está estendendo, estou tomando seu tempo.
Falei, nós queremos mais, Deus, mais da tua presença. Nós queremos mais do teu mover, nós queremos mais e mais, Deus, nós queremos amar mais a tua obra. E toda vez que nós queremos mais, irmãos, cada degrau que nós sobe é uma provinha a mais. Aí às vezes, não, se tem que passar por degrau de cima, eu tenho que passar pela prova, eu não quero mais não. O que importa é que sejamos provados e aprovados. Deus está provando no seu casamento, seja aprovado. Deus está provando na sua vida financeira, seja aprovado. Deus está te provando na enfermidade, seja aprovado. Nós falamos, Deus, nós queremos mais. Nós queremos cuidar de igreja, nós queremos cuidar do teu povo, nós queremos abrir igrejas. Nós queremos crescer, Deus. Nós não queremos ficar mirrado. O Senhor pegou e ministrou no meu coração, vai para Tocantins. Falei, mas 1.600 quilômetros daqui, o que Deus quer comigo nessa cidade? Falei com a pastora, falei com a minha casa, meus filhos sempre estiveram juntos, porém, muitas vezes eles não concordavam, mas estavam juntos. Vamos para o Tocantins, com promessa de trabalho, para a família inteira. O bispo falou para nós, pode chegar aqui, vocês podem ficar despreocupados, que vocês... Eu conheço o governador, me levou no palácio do governador, me senti até importante. Me levou para um lugar dos bacanas. Pode ficar despreocupado, você chegar aqui, você está empregado. Maldito o homem que confia no homem. Nós temos que confiar em Deus, porque a nossa resposta, a nossa provisão vem de Deus, não vem de homens. Mudamos. Chegamos lá, cadê o emprego? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, cadê o emprego? A família inteira, meu filho recém-casado, recém-casado, estava já com o bebezinho, já estava grávida, a prova veio, a tribulação financeira veio, Deus foi provando, mas nós, firme com Deus. No momento de maior luta da nossa casa, financeiramente, a gente estava edificando a igreja. Nós passando por uma prova, mas de comer o arrozinho puro, mas estava na igreja. Nunca deixamos que problemas, dificuldades tirassem nós da igreja, porque é na prova que nós somos aprovados. Quando Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, Deus não tem prazer naqueles que olham para trás. Deus quer que você olhe para frente e veja o que está proposto para você. E eu quero aqui acelerar rapidamente. Passamos um tempo ali no Tocantins, ajudamos a edificar a igreja ali de Palmas, fomos para o Taquaralto edificar uma igreja. Chegamos ali, tivemos algumas dificuldades, porque tem pessoa que não trabalha na igreja, quando chega outro que trabalha, ele quer criticar. E eu não estou nem aí com aquelas pessoas que me criticam. Eu estou preocupado com o que Deus pensa de mim. Procuro andar na santidade, na presença de Deus, para não ser reprovado. Mas o que as pessoas vão falar de mim, nem Deus agradou todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo. O Senhor pega, por um acaso, me traz eu aqui em Maceió. O bispo, antes, vem conhecer Maceió, vem passear um dia aqui conosco. Mas ele já estava com segunda intenção. Viemos, conhecemos o Nordeste, aquela praia maravilhosa, aquelas coisas maravilhosas. Fomos na igreja. Aí o bispo falou assim, que tal você vir para cá? Tem uma igreja em João Pessoa, que está precisando ser restaurada, passou por um processo delicado, e você quer ir para lá? Falei, bispo, eu vou conversar com a minha família, mas de antemão eu quero. Viemos, para resumir, saímos do Tocantins, mandamos a nossa mudança, entramos no carro, eu tinha um Renault Clio quase zero, entramos num carro, e estamos tocando do Tocantins para cá, ouvindo a mensagem de Deus. E de repente eu ouço uma mensagem que diz assim: quando fores provado, não mude o seu coração, eu vou te provar. Não passou 5 minutos, eu avisto lá na frente um cachorro no meio da estrada. E esse cachorro era mais ou menos dessa altura. E eu falei, se eu bater esse cachorro, ele vai abrir o airbag e eu vou perder a visão.
da estrada. Eu começo a querer desviar e venho para esse lado da estrada, uma estrada ruim. Eu venho para esse lado da estrada. Só que um dia antes, minha mãe tinha sonhado e eu não sabia, minha mãe não tinha falado. Minha mãe tinha sonhado que eu estava guerreando com um cachorro que soltava fogo pela boca. E de repente eu estou indo. Se ela tivesse me alertado, eu ia entender a guerra naquela hora. Mas ela não me alertou, ela só alertou depois do que aconteceu. E eu saio aqui para desviar do carro aqui. O meu carro estava revisado, 4 pneus zero. Tudo novinho. Quando eu saio para a esquerda aqui, que eu vou, o cachorro vem para cá, que eu viro para a direita, os 2 pneus estouram. Bum, 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 bum. 4 capotagens. Quem estava dentro do carro? Eu, a pastora, a Thaísa, João Vitor, Esther. O carro capotou 4 vezes. O momento que eu perdi o controle, a única coisa que eu falei: Deus tem misericórdia de nós. Eu e a pastora falamos a mesma frase no mesmo momento. E de repente o carro começa a capotar 4 vezes. O carro ficou de cabeça para baixo. Só lembro dessa frase: Deus tem misericórdia de nós. Pode passar a foto. A família toda dentro do carro. Estávamos ouvindo uma palavra, louvando a Deus e comendo, porque nós comíamos demais quando viajava. Come até hoje, sem viajar também. Comendo. O carro capotou. O João Vitor estava atrás do meu banco, a Esther estava no meio e a Thaísa no canto. Quando nós paramos o carro de cabeça para baixo, quem estava lá na ponta? Quem você acha que estava lá na ponta, lá no canto? O João Vitor. O João Vitor em pé, irmãos. E não teve como ele sair do lado do banco, porque estava com o vidro fechado. O único lado que não quebrou. Deus é fiel, para ninguém duvidar. O meu lado, o vidro estava inteiro. Ele não passou pelo vidro da frente, que não tinha como, porque se você vê o capô do carro, ele levantou para cima de mim. Se você ver, fez 2 pontas, a tampa do carro. Sabe por que fez 2 tampas? 2 pontas? Eu vou falar para você já. Mas quem estava lá, em pezinho? O João Vitor. Eu perguntei, eu vi a pastora saiu pela porta. Já chegou pessoas para socorrer, depois saiu, acho que a Esther. Tirou a Esther, tirou a pastora, e depois saiu a Thaísa. As 3 ilesa. Para não falar que não aconteceu nada, elas ficaram com dor e com arranhãozinho na perna, e outro arranhãozinho, coisa de criança. E o João Vitor lá em pé. Se você olhar, faça favor, filho. O João Vitor em pé, com isso daqui, ó, esfacelado, de fora a fora. Essa pele caiu, todo ensanguentado. Obrigado, Deus te abençoe. Agora pergunta onde eu estava. Pergunta onde eu estava, irmãos. Eu estava lá amarrado pelo cinto e o carro pingando gasolina ligado. Nada mais do que isso, uma bomba relógio, só para nós termos uma noção. De repente, falaram para mim: solta o cinto. Eu soltei o cinto, caí, puf. Quando eu saio, ajoelhado daquele carro, que o pessoal fala: sai de perto do carro. A pastora ficou apavorada. A pastora ficou preocupada. A pastora ficou ali, ela pensou: agora eu perdi meu marido. Aí vem a voz do Espírito. Aí eu vou lembrar você qual foi a primeira palavra que Deus me deu quando eu me converti: ser forte, ser corajoso, porque eu sou contigo. E naquele momento que eu estou ajoelhado na porta do carro, saí do carro, arrastado, ajoelhado, a Thaísa ficou do meu lado me segurando, a pastora ficou apavorada. Eu olhei para a pastora e falei assim: não se preocupa, porque o Espírito Santo acabou de falar comigo: ser forte, ser corajoso e não desfaleça. A partir desse momento que o Espírito falou comigo, eu sabia que eu não ia morrer mais, porque o Senhor falou: ser forte, ser corajoso e não desfaleça, não durma, não desmaie. E todo tempo a minha carne querendo desmaiar, e eu sendo forte. Falei para a pastora: pega as crianças, vai para o hospital e deixa que Deus vai tomar conta do resto. Ela pegou, passou uma Hilux, só porque era nova, era semi-nova. Não quis dar carona não, porque ia sujar de sangue.
Passou em seguida uma zerinho, zero bala. Colocaram eles no carro. Minha senhora entra com essas crianças, pelo amor de Deus. Levou ele até o hospital. Foram para o hospital. Chego eu, estou lá. Eles me cataram pelos braços assim, eu não aguentava andar. Fui arrastejando de joelho. De joelho. Me colocaram numa caçamba de uma Courrier. Existia uma mosca que ela era campeã em velocidade. Aquela mosca era fera. Sabe o que era aquela mosca? Satanás nela. De repente, eu estou em cima daquela caçamba, a Thaísa do meu lado. O cara corria, eu falei, vou morrer de novo. Agora eu morro, porque agora se bater eu morro. Porque do jeito que ele está correndo, eu vou morrer. E esse cara correu. E essa mosca naquele vento, ali atazanando minha cabeça. E chega um momento que eu ouço a Thaísa falar desse jeito: Pai, Senhor, o meu pai tem promessa, e quem tem promessa não morre. E ela começou a louvar. É por isso que eu falo, irmãos, às vezes as pessoas falam assim, mas por que o pastor honra tanta família dele? Porque eu sei quem são os meus. Eu sei as provas que os meus passaram. E ela estava ali junto comigo, adorando a Deus. Estava ali louvando a Deus. E Deus me leva naquele hospital. E eu chego naquele hospital. Eu vejo o João Vitor na porta. O cara chegou primeiro que o outro. E nós entramos para dentro daquele hospital. Irmãos, para quem não sabe, minha cabeça é linda. Agora que você está vendo. Mas daqui para trás, até aqui, foi arrancado tudo. Foi arrancado tudo. Se você vê essas duas pontas que o carro fez aí, aquilo foi picotando a minha cabeça todinha, o couro cabeludo. A minha cabeça ficou no crânio puro. E eu vou te mostrar. Eu chego naquele hospital, o médico começa a aplicar a anestesia, não pegava. A anestesia não entrava, a agulha quebrava, porque o couro cabeludo inchou tanto, que não entrava, ele enrijeceu, e todo retalhado. E eles começam a dar pontos na minha cabeça. E eu comecei a sentir o ponto, aquela agulha entrava assim, irmãos. E eu sentia a linha passando e puxando, e eles dando cada pontinho. Foram 280 pontos na cabeça. E sabe para que ele estava dando aquele ponto? Porque ele só queria fechar minha cabeça para mandar a 300 quilômetros, porque ele achou que eu ia morrer a 300 quilômetros para mim não morrer na cidade. E no momento que eu estou levando aqueles pontos ali, o Espírito Santo estava ali, porque eu não sentia um pingo de dor. E cada agulha, eu sentia agulha, eu sentia a linha, mas eu não sentia dor. Sabe por quê? Porque quando Deus está com você na prova, você não sente a dor. Você até vê a situação, mas a dor não é para você sentir. Porque quem levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, lá na cruz do Calvário se chama Jesus Cristo. Só que no momento que esse menino, João Vitor, olha para mim e fala assim: pai, de novo não. Nesse momento eu senti muita dor. Nesse momento eu senti o quanto um pai chora pelo filho. Aí eu senti Jesus Cristo, Deus, quanto sofreu quando Ele deu Jesus para morrer por mim, por você. E naquele momento que eles acabaram de fechar minha cabeça, eu sentei na mesa. Eu falei: por favor, me coloque sentado aqui. Eles me colocaram. O que o senhor quer? Eu falei: não, eu quero ficar sentado. Aquele rio de sangue dentro do hospital. Eu sentei naquele lugar e falei assim: eu queria que vocês olhassem para mim. E falei assim: eu sei que se eu morrer agora eu vou para a glória. Mas e se vocês que estão aqui? Porque a Bíblia diz que há céu e inferno. Eu estava com 280 pontos, irmãos. A cabeça desse tamanho. E eu sentei e falei: se eu for morrer agora, eu vou para a glória, mas eu não vou morrer, porque o que Deus está fazendo é para a glória dele. E se vocês morrer, para onde vocês vão? Os dois motoristas que tinham me socorrido, tudo Deus tem um propósito. Os dois estavam desviados da palavra. Os dois estavam longe do reino. E naquele mesmo momento confessaram e voltaram para Jesus. E é no meio das lutas que nós temos que desafiar o inferno. É no meio das lutas que nós temos que pregar a palavra. É no meio da luta que nós temos que profetizar a palavra. Satanás quer que você entre no meio das tribulações e se cale. Mas no momento da tribulação é momento de falar do Evangelho. E eu estava ali, eu falei: eu vou para o céu, e para onde vocês vão?
E eu vou resumir, só para você ver, esse daqui já é a terceira cirurgia. A Jéssica gosta de ver essa foto. Essa é a terceira cirurgia. A segunda cirurgia. Se você vai ver aí branco, é meu crânio. Não é um ovo não. Parece um ovo, mas não é ovo, é meu crânio. Que estava exposto, aí eu já tinha passado por uma cirurgia. Entenda a situação de Deus. Isso daí, quem estava cuidando era Deus. Quem estava no controle era Deus. E eu olhei essa situação e já tinha passado por uma cirurgia. Aí estava razoavelmente bom. Mas chegou o dia que aquela mosquinha, eu sabia, eu fui entender por que aquela mosca acompanhou o carro. E eu vou encerrar aqui. Aquela mosca acompanhou o carro, sabe por quê? Porque ela botou ali um pequeno infecção. E os médicos me mandaram a 300 quilômetros, cheguei a 300 quilômetros naquela cidade. E eu cheguei nos médicos da cidade, nos enfermeiros, falou, nós não tem nem produto e nem nada para cuidar do Senhor. Quem estava sendo minha enfermeira era a pastora. E no sexto dia, depois disso daí, sabe o que saiu da minha cabeça? Eu ia trazer para vocês, elas não deixaram. Bigato. Eu ia arrumar um bigatinho e trazer para vocês verem. Elas não deixaram. A pastora viu aqueles bigatos já criados, os bichos tinham se alimentado bem, desse tamanho, saindo da minha cabeça. Ela chorou, porque nós choramos. Nós choramos em meio à tribulação, mas nós declaramos a palavra, nós profetizamos a nossa fé. Para resumir, irmãos, meu filho estava em Palmas, desesperado. Quando eu contei para o meu bispo, ele saiu ligando para todo mundo, para procurar nos ajudar. Saiu ligando para a igreja nos socorrer. Liderança cuida. Liderança ama. E eu aprendi isso com meus bispos. E assim eu sou. Eu amo você porque eu aprendi a ser amado. Eu cuido de você porque um dia me amaram. Eu cuido de vocês porque um dia cuidaram de mim. Então entenda isso, que o amor de Deus se estende, que o amor de Deus é longânimo, é paciente, é bondoso, e o amor de Deus dura para sempre. Fui para o Tocantins, chegando no Tocantins o médico falou, o senhor está de jejum? Eu falei, não estou não. Eu não podia nem ficar viajando, eu viajei 12 horas de ônibus, batendo na cabeça. Cheguei lá, o médico falou, o senhor está de jejum? Não estou, então das 6 horas da tarde, o senhor volta, porque o senhor não tem mais jeito não. Falou para o meu filho, ó, só uma situação aí para acontecer, porque ele não cria em Deus. Sabe o que ele, 6 horas da tarde, o que ele fez? Está vendo essa parte aí que você viu que está meio cicatrizada? Ele pegou o bisturi assim, ó, passou assim, ó, e arrancou assim, que nem um pano, que nem um jeans faz. Arrancou todo aquele couro. Sabe o que tinha dentro da minha cabeça? Vidro, terra e mato. E estava tudo infeccionado. Aí eu pergunto para nós, a nossa leve e momentânea tribulação produz para mim e para você peso de glória. Muitas vezes nós murmuramos por coisas tão menores do que isso. E no momento que eu estava passando por essa situação, sabe o que eu estava fazendo dentro do hospital? Evangelizando. Sabe o que eu fiz? Eu falei para a minha família, ó, eu quero uma televisão aqui no hospital e eu quero um notebook. Peguei um sinal de internet e comecei a falar com a minha família. Comecei a evangelizar a minha família. Eu falei para eles, vocês começam a olhar que essa situação que eu estou passando, Deus está no controle. Deus está na situação. Tinha uma prima minha que estava com câncer na cabeça. Deus não deu nenhuma palavra para mim falar para ela. Eu falei para ela, ó, Deus está no controle. O importante é que nós morramos com Cristo. E para resumir, sabe por que essa prova? Que Satanás não queria que eu chegasse na Paraíba? Preste atenção no que eu vou te falar. Sabe por que Satanás não queria que eu chegasse na Paraíba? Todo esse acidente aí aconteceu na vinda da Paraíba. Porque ele sabia que tinha você para ser cuidado. Ele sabia que tinha sua vida para ser amada. Ele sabia que eu ia me preocupar com a sua vida. E ele sabe que quando uma pessoa ama a outra vida, o reino de Deus está ali. Mas Satanás já está debaixo dos nossos pés. Porque o Senhor disse, eis que vos dou autoridade e poder para pisar serpente, escorpião, e dano algum vos fará. Dano algum vos fará.
E para nós encerrarmos, cadê? A terceira. Voou. Para você entender, eu passei por 3 cirurgias. E todas nas 3 eu glorifiquei. Os momentos que tinha pessoas que iam até o médico, até a sala que eu estava internado para cuidar de mim, o Senhor usava a minha vida para falar com as pessoas. Entrou 2 enfermeiros lá que Deus falou assim para ele: volta e restaura a sua vida, porque vocês estão em pecado. E eu voltei, falei a palavra de Deus, e aqueles dois enfermeiros saíram de lá chorando. Então, o que eu quero falar para você, irmãos, ó, Jéssica, você que ama, essa tá boa. Essa foi a terceira cirurgia. Essa foi a terceira cirurgia. Sabe qual era o meu medo? Não era de morrer. O meu medo não era de ter nenhuma sequela. O meu medo, sabe qual que era? De ficar careca. Era o meu maior medo. De ficar careca. Mas Deus foi tão fiel, irmãos. Deus foi tão justo, que olha que maravilha. E o médico falava assim para mim, ó: se não nascer glândulas vermelhas no crânio, nós vamos ter que furar o crânio do senhor. Eu falei: furar como? Ele falou: é uma furadeira com a broca. Eu falei: como é que é? Ele pegou e falou dessa forma: vamos ter que furar o crânio do senhor, para brotar dentro do osso, sair os glândulos vermelhos, os glóbulos vermelhos. Falei: você está doido, doutor? Aquela noite mesmo eu comecei a orar: Senhor, traz glóbulo vermelho, traz o que quiser vermelho, mas coloca, Senhor, que eu não vou furar minha cabeça não. Mas Deus é tão fiel, tão justo, e nos livra quando Ele está no negócio, que não precisou fazer plástica, porque falaram que eu ia fazer plástica, falaram que eu ia ficar careca. E eu não quero deixar de falar para você que tudo isso aconteceu, sabe por qual motivo? Para mostrar o amor de uma família. Porque minha família que eu estou falando é esposa e filhos, não é parente não. A minha família se fortaleceu tanto em Deus, tanto. Eu via meus filhos rapando minha cabeça e cuidando de mim, limpando. Eu via meus filhos tratando eu como um bebê. Sabe o que eu estava vendo? O amor de Deus. E assim nós somos em Deus. Quando Deus vê uma enfermidade em nós, uma deficiência em nós, Ele cuida de nós, irmãos. Amém? Eu quero encerrar aqui, para não tomar mais seu tempo, mas esse testemunho que eu quero falar para você, está passando pela prova, dê glória a Deus. Está passando pela luta, dê glória a Deus. Está passando pela tribulação, profetiza a palavra de Deus. Aquele vale de ossos secos, o Senhor perguntou para ele, para o profeta: poderão viver esses ossos? O profeta disse: tu sabes. Então o Senhor falou para ele: então profetiza. E para nós encerrar, eu quero que você abra a palavra de Deus. E nós estamos encerrando agora mesmo, em 1 Pedro, lá no final da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 6. Pedro, capítulo 6. 1 Pedro 4, perdão. Pedro 4, versículo 7 diz assim: o fim de todas estas coisas está próximo, portanto sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimo pecado. Aleluia! Você está entendendo o amor de Deus? Você está entendendo o que Deus está falando? Por fim, o fim de todas essas coisas está próximo, portanto sejam criteriosos, estejam alertas. Deus está falando: seja criterioso no reino de Deus, seja criterioso nas suas palavras, dediquem-se à oração.
É isso que o Senhor está falando. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa a multidão de pecados. E para nós encerrar, 1 Pedro 5, versículo de número 7, diz assim: lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Aleluia! Lance em Deus a sua ansiedade, lance em Deus os seus problemas, porque ele tem cuidado de vocês. E versículo 9 diz assim, versículo 8: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos de vocês todo mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido tudo, um pouco tempo os restaurará e os confirmará, e lhes dará força e os porá sobre um firme alicerce. Aleluia! Glória a Deus. Você entendeu por que você está passando por prova? Você entendeu as suas lutas? É porque Deus está querendo te ensinar a profetizar em meio às lutas. Deus está querendo te ensinar a se fortalecer em meio às batalhas. Porque Deus, Ele quer te ensinar e te fortalecer. Satanás quer te calar e te derrubar. A escolha é sua. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Deus, repita assim comigo: Deus irá me fortalecer e me ensinar em meio às minhas lutas, porque eu sou de Deus e Ele é meu. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. A Jesus. Senhor, essas palmas é pelo teu livramento, essas palmas é pelo teu milagre, essas palmas é pela tua provisão, essas palmas é pelo teu suprimento, essas palmas, Senhor, é porque o Senhor é fiel, 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 o Senhor é fiel e vai permanecer fiel nas nossas vidas. Aleluia!